Mordecai suplica a rainha Esté e conta sobre a grande maldade de Hamã. Esté e seu povo judeu ora e jejuma, e se apresenta ao rei da Pérsia em sua sala do trono. O rei Xerxes levanta o cetro para permitir a entrada de sua rainha e pergunta qual a sua petição. Ele promete até a metade de seu reino à sua amada Esté. A rainha Esté, porém, vai com calma e convida o marido e seu conselheiro Hamã para um banquete. O monarca ordena que Hamã se prepare para o convite da rainha Esté. Orgulhoso do Hamã, nem imagina o que a rainha deseja com o seu amado da Pérsia. No banquete, Xerxes questiona qual o pedido de sua rainha Esté e volta a prometer até a metade de seu reino. Esté, com sabedoria, pede ao amado que eles voltem no dia seguinte. Curioso, Xerxes aceita um novo convite e diz a Hamã para comparecer. Esté pede que os seus amigos, Ramona e Regai, voltem a preparar um novo banquete para o outro dia. Ramona, Regai e Demias torcem pela vitória de sua rainha Esté. Enquanto isso, o rei Xerxes se lembra do grande favor de um homem, Mordecai, que entregou os traidores Bigtan e Teres, que tentaram contra a sua vida. Aliados de Améstes, os ninjas do Bigtan e Teres acabaram sendo enforcados, como a Bíblia revela no livro de Esté. O rei descobre que o homem não recebeu nenhuma honra pelo seu grande favor. Enquanto isso, o soberbo mentiroso do Hamã, orientado pela sua esposa malvada da Zeres, manda fazer uma forca para acabar com o judeu Mordecai. Animado, o vilão soberbo do Hamã vai à procura do rei para pedir a permissão para enforcar o judeu Mordecai. Antes de falar, o safado do Hamã é questionado pelo rei da Pérsia. Xerxes questiona ao mau conselheiro qual deve ser a honra para o homem que agradou o rei. O borrego orgulhoso do Hamã orienta o rei que este homem deve usar as vestes reais, uma coroa em sua cabeça e ser levado pelas ruas de Suzã no cavalo do rei. O rei Xerxes se agrada da ideia do soberbo do Hamã, que ainda acrescenta que este homem deve ser aclamado como aquele que agradou ao rei dos reis. O marido de Esté ordena então que Hamã faça tudo isso com o judeu Mordecai, que salvou a sua vida das mãos dos traidores infiltrados em seu reino. Com a cara no chão, o soberbo do Hamã coloca vestes reais no oficial Mordecai e uma coroa brilhante em sua cabeça. Sem saber aonde colocar sua cara de tanta vergonha, o vilão soberbo do Hamã leva Mordecai pelas ruas de Suzã no cavalo do rei ao gritar: "Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar." Esté, capítulo 6, versículo 11. Antes deste fato honroso para Mordecai, Hamã, quando chegou do primeiro banquete do rei e da rainha Esté, reuniu seus amigos e familiares em sua casa. Diante de sua esposa Zere, Hamã então diz todo orgulhoso sobre a conquista de suas riquezas e tudo como o rei o tinha agradecido. Soberbo, Hamã fala a todos que somente a ele a rainha Esté o convidou juntamente com o rei de toda a Pérsia. Feliz da vida, Hamã revela que a rainha Esté o convidou novamente para o banquete no dia seguinte ao lado do rei. A soberba sobe a cabeça quando Hamã revela que tudo isso não lhe satisfaz, enquanto não se vingar do judeu Mordecai, que não se inclinou para ele. E foi por isso que Zere, sua esposa, lhe deu um mau conselho. Faça-lhe uma forca de 50 covados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. Esté capítulo 5, versículo 14. E por isso o soberbo em pessoa mandou fazer uma forca. Mas o plano maléfico foi por água abaixo, e Hamã acabou honrando Mordecai pelas ruas da cidade. Revoltado, Hamã volta para casa derrotado e com lágrimas de crocodilos. Zeres assiste à tristeza de seu amado vilão. Se sentindo derrotado, Hamã conta tudo o que aconteceu ao honrar Mordecai diante de todo o povo de Suzã.
Os próprios amigos sábios de Ramã lhe contam a verdade verdadeira na cara do conselheiro soberbo. Visto que Mordecai, diante de quem você começou a cair, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Esté capítulo 6, versículo 13. Os próprios amigos sábios de Ramã revelaram que o bandido está perdido após perder para um judeu. Sem presença do vilão mentiroso no segundo banquete, os camareiros do rei buscam Ramã em sua casa e lhe avisam sobre o seu atraso no convite da rainha Esté. Ramã e o rei chegam no banquete para beber com a rainha Esté. Curioso, o rei Xerxes questiona qual o pedido de sua amada ao revelar que dará até a metade do reino. Observe que a rainha Esté poderia escolher riquezas e honras no lugar da vida de seu povo judeu. Mas Esté não mudou desde que era somente uma jovem simples chamada Radassa. Esté nunca mudou quem ela era de verdade. E Xerxes a amou por isso, por Esté ser sempre a mesma pessoa. Com sabedoria, Esté revela ao rei que o seu povo está marcado para morrer, para ser destruído, para ser aniquilado totalmente, no dia escolhido no decreto real, e peça a minha vida como petição e o meu povo como seu desejo. Furioso, o rei questiona quem foi o bandido autor dessa grande maldade. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse, cujo coração o indignou a assim fazer? Esté capítulo 7, versículo 5. E a rainha Esté entrega o soberbo do Ramã ao dizer que o homem, o opressor, o inimigo é este mau Ramã. Então caiu a ficha de Ramã e o mau conselheiro fica perturbado com as palavras de Esté. O rei se enfureceu tanto que ele se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio para recobrar tudo que Ramã fez de enganação com a sua pessoa. Apavorado ao saber que vai ser castigado severamente pelo rei da Pérsia, o soberbo do Ramã implora misericórdia por sua vida miserável à rainha Esté. O rei volta do jardim do palácio e entra na casa do banquete. Xerxes fica revoltado ao ver Ramã bajulando a sua rainha Esté por sua miserável vida. Esté também revela que Ramã matou seu ex-noivo Enoque para tomar a cabeça de Leônidas, dos 300 espartanos. Esté revela que Enoque era o verdadeiro herói da guerra e que Ramã mentiu para o rei esse tempo todo. Ramã é tirado pelos camareiros do rei de perto de Esté. O rei fica furioso ao encarar a cara do soberbo do Ramã, que implora perdão por enganar o rei. Ramona revela a Xerxes que o trata como filho, que Ramã preparou uma forca para Mordecai, o homem que falou em defesa do rei. O rei fica mais revoltado ainda com esse absurdo de Ramã e ordena que o mentiroso seja enforcado da mesma forca que ele preparou para Mordecai. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele preparara para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Esté capítulo 7, versículo 10. A Bíblia revela que Ramã foi enforcado, mas de costume a família inteira do inimigo é enforcado junto com o traidor. Provavelmente sua esposa e seus filhos também serão enforcados ou presos. Naquele mesmo dia, o rei repassa a casa de Ramã, inimigo dos judeus, para a rainha Esté. Mordecai é levado à presença do rei. Esté revela quem é o verdadeiro Mordecai e o que ele fez à sua pessoa quando ficou órfão de pai e mãe. Grato por tudo que o tio de Radassa realizou na vida de sua rainha Esté, o rei lhe entrega o anel de Ramã, que o tomou antes do bandido partir para o inferno em chamas. Mordecai é colocado como segundo do rei. Esté deu a casa de Ramã para o seu tio Mordecai, que a Bíblia o chama também de Mardoqueu. Esté suplica então pela vida de seu povo judeu, e o rei revela que a lei não pode ser revogada. Ao entregar o anel a Mordecai, o rei revela que ele é um oficial sábio e pode resolver a causa dos judeus. Depois do rei, Mordecai agora é o líder geral de toda a Pérsia e Média. O que Mordecai determinar,
agora sela a lei por ordem do próprio rei da Pérsia. Hamã foi contra o povo de Deus e não deu outra. O vilão pagou um alto preço. Hamã também tentou matar o oficial Mordecai com uma forca preparada pelo baixinho mentiroso. Mas o tiro de Hamã saiu pela culatra e o miserável do Hamã pagou o preço de sua maldade. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.